Vamos estudar a palavra de Deus? Convido você a abrir o livro sagrado em Gênesis, o livro de Gênesis, no capítulo 22. Nós vamos chegar no lugar santíssimo do livro de Gênesis, o capítulo 22, em que é apresentada uma das mais belas e poderosas histórias da palavra de Deus. Muito bem. Como eu disse para vocês, o título do sermão dessa noite é Com os Olhos na Provação. Ontem nós falamos sobre a tentação e o título é Tire os Olhos da Tentação. Daí você já consegue perceber que eu estou querendo falar da provação de modo positivo, por isso com os olhos na provação, e da tentação, obviamente, com olhos negativos, por isso tire os olhos da tentação. Mas como assim, pastor? Falar de forma positiva na provação? Provação é coisa boa? Isso que nós vamos aprender hoje. Uma pergunta que eu sempre fiz na vida é por que Deus prova o ser humano? Por que Deus nos prova? Deus é sádico em querer nos fazer sofrer? Por que Ele não usa outras estratégias melhores, mais suaves, para nos ensinar seus propósitos? Não sei se você sabe, mas eu fui professor de língua portuguesa por 10 anos. E ao longo desse período, eu me dedicava a ensinar essa disciplina tão especial para os meus alunos. Eu tenho muitos alunos, e é possível que tenha até por aí algum ex-aluno meu assistindo. E sabe uma coisa que eu percebi ao longo desse período em sala de aulas? Que o momento mais que eu conseguia maior atenção dos meus alunos, a aula em que eles prestavam mais atenção em tudo aquilo que estava acontecendo, era no dia da prova. Tudo aquilo que eu queria que eles, toda atitude que eu queria que eles tivessem ao longo das aulas, eu conseguia no dia da prova, quando aquela folhinha branca com tinta preta batia em cima da mesa, um silêncio sepulcral invadia a sala de aula. E eu percebia, e eu quase que podia ouvir o barulho dos neurônios se conectando na mente deles, pensando, lembrando, raciocinando, analisando. E eu fiquei percebendo uma coisa muito interessante, que a prova não é apenas um instrumento de aferir conhecimento, a prova é um poderoso instrumento pedagógico. É o momento em que os alunos estão mais atentos e que podem aprender as mais importantes lições. Então, quando eu descobri isso, quando eu era professor, eu sempre usava a avaliação, a prova, não apenas para tirar conhecimento, mas para produzir conhecimento, porque eu percebia que era um momento de aprendizado muito importante. Isso me fez entender por que Deus nos prova. Deus é um grande mestre, é um grande professor. E Ele usa todas as estratégias didático-pedagógicas para ensinar aquilo que Ele deseja. E a prova, nas mãos de Deus, é um dos poderosos instrumentos para nos ensinar lições que nós não aprenderíamos de outra maneira. No capítulo 22 de Gênesis, nós encontramos certamente a maior prova que um ser humano foi submetido. E ao lermos este capítulo, nós podemos entender a resposta para a pergunta desta mensagem: por que Deus prova o ser humano? E você que está passando pela prova agora, quero chamar a sua atenção, porque esse sermão, essa mensagem é para você. É você que está enfrentando a prova, você que está com o marido no hospital, você que está com um filho nas drogas, você que está com o casamento por se desfazer, você que está sofrendo problemas financeiros, você que está passando pelo vale da sombra e da morte. Essa mensagem foi preparada por Deus para alcançar o seu coração. Então você vai descobrir por que você está sendo provado, por meio da história do patriarca Abraão. Veja, por exemplo, abra sua Bíblia no capítulo 22, versículos 1 e 2, e vamos descobrir o primeiro motivo pelo qual nós somos provados. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho,
teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Por que Deus prova o ser humano? Vamos ver algumas palavras muito importantes aqui que nos ajudarão a entender os motivos de Deus. Deus disse a Abraão: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus olhou do céu e percebeu uma coisa linda. Abraão amava desesperadamente seu filho Isaque. Se você ler, por exemplo, o capítulo 21, o capítulo anterior, logo no final do capítulo 21, você vai descobrir que Abraão tinha dado uma prova de amor a Isaque muito grande. Qual foi essa prova? Você se lembra que Abraão teve um outro filho com uma escrava, quando ele teve falta de fé? O filho com Agar era Ismael, e Abraão também amava Ismael. No entanto, quando Deus cumpriu a promessa de dar Isaque, o filho da promessa, para Abraão, houve um conflito naquela família. O conflito entre Agar e Sara e, naturalmente, entre Ismael e Isaque. Ismael era mais velho e zombava de Isaque. E a presença de Ismael naquela família representava um sério risco para o desenvolvimento integral de Isaque. Então, usada por Deus, Sara pediu algo duríssimo para Abraão: despede Agar e Ismael daqui dessa casa. Não podemos mais conviver com os dois aqui. Porém, Abraão amava Ismael e ele não queria abrir mão da presença do seu filho. Diz o texto bíblico que esse pedido de Sara lhe pesou o coração. Era algo que ele não queria fazer. No entanto, quando ele percebeu o significado daquele pedido e que aquilo representava uma ameaça, a presença de Ismael na sua casa representava uma ameaça para o seu filho Isaque, por amor a Isaque, com dor no coração, ele despediu Ismael. Então, o texto bíblico, que é econômico em suas narrativas e descrições, revelam que Abraão de fato tinha muito amor por Isaque. E aqui textualmente Moisés declara que Deus disse que Abraão amava Isaque. Então Deus olhou para Abraão e disse: pega teu filho, teu único filho, ou seja, o teu filho unigênito, o teu filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Aqui uma outra consideração: o holocausto era um sacrifício de oferta queimada. Representava o sacrifício que o Filho de Deus faria no futuro ao substituir a morte dos pecadores. O holocausto era uma oferta de louvor e de exaltação a Deus. A carne queimada acendia o cheiro, a fumaça ao céu, e aquilo representava a aceitação divina daquele sacrifício. Então Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, está vendo esse filho que você ama demais, que eu vi que você desesperadamente o ama? Então você pega esse menino, leva ele a um local que eu vou te mostrar e oferece-o em holocausto. Eu quero sentir o cheiro da carne queimada do seu filho, em louvor e adoração ao meu nome. Você faz ideia da gravidade desse pedido? Da dureza do que Deus estava pedindo para Abraão? Por que Deus prova o ser humano? Deus prova o ser humano para ajudar o ser humano a amá-lo mais e a demonstrar amor a Ele. Deixa eu te dizer uma coisa: você que está enfrentando a luta e a prova, você que está passando pelo vale da sombra e da morte nesse momento, que está sentindo a dor e o peso do sofrimento sobre os ombros, você que está sem saber para onde ir e que está em um determinado momento, inclusive, está questionando Deus, o amor de Deus, por que Deus está permitindo isso? Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus: Deus está provando você, porque é na prova que você poderá revelar se de fato ama ou não a Deus. É na prova que nós aprendemos
que Deus é tudo em nossa vida. É na prova que nós nos desapegamos aos penduricalhos que nós colocamos em nossa existência e concentramos nossos olhos em Deus e fazemos de Deus o único que tem valor e significado na vida. Sabe, um dos sermões mais lindos que eu ouvi na minha vida, que eu assisti em minha vida, foi o sermão de um pastor que tinha perdido seu filho num acidente de carro. Pastor Genival, um abraço para você, pastor Genival, se estiver acompanhando em algum momento. Foi um dos sermões mais lindos que eu vi na minha vida. Ele tinha perdido o Brenner, um menino maravilhoso, com um futuro brilhante pela frente. E a morte do Brenner foi dolorosa demais para toda a família e para todas as pessoas que conheciam. Nós choramos a morte do Brenner, a prematura morte dele. No entanto, no sermão fúnebre feito pelo pastor Genival, ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele olhou para sua esposa e disse: nós estamos chorando a morte do nosso filho era maravilhoso, ia ser um grande pastor, estava estudando teologia, era um menino de Deus que ele disse que nunca me deu nenhuma preocupação, que nunca me fez vergonha, era um menino que eu me orgulhava dele. Mas vou dizer uma coisa para você, minha esposa: Jesus é melhor que o Brenner. Jesus é melhor que o Brenner. E Jesus é tudo na minha vida. Eu estou perdendo meu filho, mas eu não estou perdendo a esperança, não estou perdendo o sentido da minha vida, porque Jesus é melhor do que tudo na minha vida. Sabe, só a prova pode nos dar condição de perceber coisas dessa natureza. Só na prova, nosso amor por Deus de fato pode ser refinado, e nós podemos sentir, e nós podemos demonstrar aquilo que de fato nós sentimos por Deus, ou então podemos aprender a amá-lo mais e amá-lo sobre todas as coisas. Sabe por quê? No fim das contas, Deus espera um amor de nossa parte para Ele que seja superior a tudo que possa existir nesse mundo. Não adianta a gente amar a Deus menos do que a gente ama nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos. Deus espera de nós amor sobre todas as coisas, e só estará no céu um dia aqueles que amam a Deus sobre tudo na vida. Então, sabe por que você está passando pela prova? Para você aprender a amar a Deus. É interessante você perceber, no entanto, que o diabo é um estrategista com a tentação, não é? Usa as circunstâncias da prova para criar rebeldia no coração de algumas pessoas em relação a Deus. Usa a provação, tenta usar a provação para que algumas pessoas questionem o amor de Deus, para que algumas pessoas duvidem que Deus é poderoso. Então, deixa eu falar para você, filho, filha, esposa, esposo, pai e mãe, que está enfrentando a luta e a prova nesse momento, que está sofrendo, que está derramando lágrimas no meio da incerteza, que está passando pelo vale da sombra e da morte, da dúvida, do sofrimento. Você que não tem mais lágrimas para derramar, de tanto que está sofrendo e chorando, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. A prova é o instrumento de Deus para fazer você aprender a amar mais a Deus. Por favor, passe por esse momento, não com rebeldia contra Deus. Não deixe que a dúvida em relação ao poder e ao amor de Deus entre em sua mente. Você está passando pela prova para aprender a amar a Deus e para declarar a Deus que não existe nada em sua vida, que seja maior do que Jesus. Larissa, eu amo o Jean. E eu sei que você ama desesperadamente o Jean. André, Isabela, eu sei que vocês amam o Pai maravilhoso que vocês têm. Eu fui testemunha e sou testemunha do Pai que Ele é para vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus é melhor do que o Jean. Jesus é melhor do que o Jean. Eu não quero perder o Jean. Eu sei como é difícil fazer um amigo de verdade. Eu sei como é difícil confiar nas pessoas hoje. E eu sei que se o Jean for tirado de nós, a perda vai ser inigualável. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, e eu sei que vocês também não querem perdê-lo. Jesus é melhor do que tudo. E Jesus satisfaz o nosso coração, e Ele conforta a nossa vida. Ele conforta o nosso choro, e no meio do sofrimento Ele está conosco. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou falando para essa família, e em nome dela falo para todos aqueles que enfrentam a prova e o sofrimento.
Bom, primeiro motivo então pelo qual Deus nos prova, porque Ele quer o nosso amor. Segundo motivo pelo qual Deus nos prova. Leia comigo o versículo 5 do capítulo 22 de Gênesis. Então disse a seus servos: esperai aqui, Abraão disse, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá no monte, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Voltaremos para junto de vós. Leia comigo também os versículos 7 e 8. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Vamos trabalhar esses dois versos agora. E vamos entender o segundo motivo pelo qual Deus nos prova. Abraão, quando chegou ao pé do monte Moriá, onde ele ofereceria seu filho em holocausto, pediu para os seus servos ficarem ali, e ele deu o seguinte recado para eles: fiquem aqui, porque eu e o menino vamos lá, e nós voltaremos depois de adorarmos a Deus. Você está entendendo o que significa esse verbo, voltaremos? O verbo está no futuro do indicativo, e está na primeira pessoa do plural. Eu falei que eu sou professor de língua portuguesa, né? O verbo está na primeira pessoa do plural do futuro e do indicativo. E a primeira pessoa do plural significa que tem que ter mais de uma pessoa. Então, se Abraão ia com Isaque para o sacrifício, e ele diz: nós voltaremos para cá, Abraão estava crendo que alguma coisa extraordinária, milagrosa ia acontecer. E ele ia voltar com seu filho. Sabe por que Abraão podia pensar dessa maneira? Porque Abraão tinha convicção de que Isaque era o filho da promessa. E que promessa era essa? A promessa de que a partir da linhagem estabelecida em Isaque, toda a humanidade ia ser abençoada. Ou seja, no futuro, um descendente de Isaque seria o Messias, o primogênito, que pisaria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente e traria a salvação eterna para a humanidade. Então Abraão conhecia Deus e sabia que Deus não mente. Deus havia dito que era Isaque, o filho da promessa. E se agora Deus pede para que Abraão ofereça Isaque em sacrifício, que Abraão tire a vida de Isaque, Deus não pode se contradizer. Então Abraão entendeu: se Deus quer que eu ofereça em sacrifício, Deus vai ressuscitar o meu filho. Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso é fé. Então sabe por que Deus está te provando? Olha aqui para mim. Deus está te provando para aumentar a sua fé. Deus está provando você para burilar o seu caráter e estabelecer contigo uma relação que realmente seja de confiança plena nas promessas que Ele fez. Você conhece as promessas da palavra de Deus? Você conhece aquilo que Deus tem dito ao seu respeito? Então, por que duvidar de Deus? Por que descrer de que Ele tenha poder de fazer aquilo que Ele promete? Mesmo quando Ele te coloca em situações difíceis, ou quando a vida te encurrala em dilemas que você não sabe para onde ir, creia que Deus cumprirá aquilo que Ele prometeu. E a maior de todas as promessas que Deus fez é um dia colocar seres humanos pecadores como eu e você na vida eterna, vivos ou mortos. Por meio da ressurreição, nós poderemos entrar nos portais da cidade santa. Esta é a promessa maior de Deus, mas com ela estão as promessas que acompanham aqueles que amam a Deus, guardam os seus mandamentos e creem que Ele cumpre aquilo que promete. Você está entendendo por que Deus prova uma pessoa primeiro? Para extrair amor. Por quê? Porque Deus não quer ter um relacionamento superficial com você. Deus não quer ser mais um na sua vida, Deus quer ser tudo para você. Segundo motivo, Deus está te provando, porque quer produzir fé em sua vida. Abraão disse: nós voltaremos. Por que Abraão diz nós voltaremos? Porque Deus tinha prometido isso. Então, o momento da prova
é o momento de nós nos voltarmos para as promessas de Deus, de nós voltarmos para a palavra dEle e firmarmos a nossa confiança naquilo que Deus disse que fará em nossa vida. Quer ver mais ainda em relação a isso? Vamos reler o verso 7 e o verso 8. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta, gente. Pai, nós somos acostumados a adorar. Aquela não era a primeira vez que Abraão e Isaque iam para um local diferente para a adoração. O pai estava ensinando o filho a fazer isso. E estava tudo pronto. Isaque estava com a madeira nas costas, Abraão estava com o instrumento para produzir fogo nas mãos e com um cutelo para sacrificar o animal. Então, Isaque faz uma pergunta lógica. Pai, se vai ter sacrifício, está tudo certo, o monte está lá, a madeira está aqui, o fogo e a faca é na sua mão, mas onde está o cordeiro? Você imagina o drama desse momento? Como essa pergunta rasgou a alma do patriarca Abraão? Essa era uma pergunta que ele não queria responder. Essa era uma pergunta, na realidade, para a qual ele não tinha resposta. Deixa eu dizer uma coisa para você que está enfrentando a prova. Você sabe o que é se deparar com perguntas sem resposta e sem explicação? É possível que agora você está perguntando por que está acontecendo isso e não encontra resposta. É possível que você esteja oprimido debaixo de uma dúvida terrível. Por quê? Onde vai parar a minha vida? É possível que você esteja olhando para os seus filhos chorando, perguntando, mãe, vai dar certo? O que vai acontecer com o papai? Perguntas que você não tem como responder. Como pastor, já me deparei muitas vezes com situações como essa. Pastor, o que vai acontecer? Deus vai curar? Deus vai fazer a obra que a gente espera que Ele faça? É muitas vezes, como um amigo diz, é muitas vezes fácil a gente dizer para as pessoas que Deus vai fazer sem que a gente tenha compromisso com isso. Sem que a gente realmente saiba que Ele vai fazer. E às vezes, para amaciar o coração de alguém, nós falamos coisas que nós não temos certeza. E eu, como pastor, tenho procurado não ser leviano com as pessoas. Nem sempre eu sei o que Deus vai fazer. Na maior parte das vezes eu também estou sofrendo muito com as perguntas que as pessoas fazem e na minha própria vida. E vocês sabem que esse momento agora, na minha vida, é um momento que eu estou diante de uma pergunta que eu não tenho uma resposta. Vocês acham que eu não queria que Deus fosse lá na UTI agora e tirasse o Jean de lá? Vocês acham que eu não queria dizer para a Larissa, para o André e para a Isabela agora? Deus vai curar seu pai, seu esposo? Mas eu não sei se Ele vai fazer isso. Quando você estiver diante de perguntas sem resposta, que encurralam você nas quinas da vida e maltratam seu coração, eu quero te dar uma dica. Dê a resposta que Abraão deu para Isaque. Veja a resposta que Abraão deu para Isaque, no versículo 8. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Deus proverá, Deus proverá. Jeová Jiré, Deus proverá. Quando você não tiver respostas,
A resposta da fé é: Deus proverá. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu estou convencido de que o meu Deus proverá. Não importa o que Deus faça, não importa se Deus fizer diferente daquilo que eu estou pedindo, no fim das contas eu sei, Deus proverá. Deus proverá. Por favor, você que está enfrentando a luta e a prova nesse momento, eu gostaria de dizer para você em nome de Jesus, que a prova, ela é um instrumento de Deus para exercitar uma fé que você nunca teve na vida, para te dar condições de crescer no conhecimento de Deus, para conhecer suas promessas e se agarrar a elas como sua única esperança. A fé é o momento de Deus responder às perguntas mais cruciais da sua vida com esperança. A prova é o momento em que você tem as respostas. Elas não são lógicas, elas não respeitam a estrutura do pensamento humano, mas elas satisfazem a nossa alma, porque elas vêm de Deus. Confiar em Deus, segurar na mão de Deus, crer que Ele é o nosso Pai e que não nos abandona, no meio dos dilemas da vida e das perguntas sem respostas, é aquilo que mantém a vida de pé. Deus proverá. O terceiro motivo pelo qual Deus prova o ser humano, quero convidar você a ler comigo o que está escrito no versículo 6 do capítulo 22 de Gênesis. Vamos ler os versículos 6, de 9 a 14. 6, depois o 9 a 14. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Para um pouquinho comigo aqui, vamos pensar nessa cena. Pai e filho. Que imagem linda, não? Companheirismo, amor, unidade. Tem muito sentimento envolvido nessa cena. Pai e filho andando juntos em direção a Moriá, o local do sacrifício. Os dois andam ambos juntos. E diz o texto coisas belíssimas a respeito dessa caminhada. Diz assim: Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque. A lenha do holocausto, a madeira, o lenho foi colocado sobre o filho. Será que você já está conseguindo perceber onde eu quero chegar? O pai pegou a madeira e colocou nas costas do filho. O filho leva a madeira sobre a qual ele será colocado. O filho está indo numa via dolorosa sem saber que vai para lá, com a madeira nas costas. Você está entendendo essa cena? Quem colocou sobre o filho a madeira? O pai. Diz o texto que o pai, por sua vez, tem nas suas mãos o fogo e o cutelo. O que é o fogo e o cutelo? O cutelo é um instrumento que o sacerdote usa para degolar a vítima, o animal que vai ser sacrificado. O fogo é um instrumento utilizado para queimar o corpo do sacrifício e fazer ascender ao céu a oferta. Pai e filho andam juntos. O filho carrega a madeira, o lenho, e o pai carrega o punhal e o fogo. Quem vai sacrificar o filho é o pai. Quem está disposto a entregar o seu filho é o pai.
Você está entendendo o que o Moriá está mostrando para a gente? No meio da prova mais severa da vida de Abraão e Isaque, eles estão de maneira poderosa e eloquente, jamais comparada com nenhum pregador da história da humanidade, por mais eloquente que seja. Os dois juntos estão pregando o evangelho da graça de Deus como ninguém pregou. No meio da prova mais severa da vida, eles estão demonstrando para o universo inteiro, mundos não caídos, o próprio diabo que assiste aquela cena, anjos caídos, todos ali assistindo, como uma espécie de Big Brother universal. O que vai acontecer? E naquele momento Deus está dizendo: é isso que eu vou fazer. Eu sou o Pai, o meu filho vai fazer isso daí. O meu filho vai seguir junto comigo, e vai andar comigo, e um dia eu vou levar o meu filho a uma montanha, o meu filho vai estar com a madeira nas costas, com a cruz, e eu vou pregar o meu filho na cruz, e eu vou sacrificar o meu filho nessa cruz, por amor à humanidade. Você está entendendo o que está acontecendo no Moriá? O Moriá, a cena do Moriá, é uma maquete do Evangelho da graça de Deus e do drama do Calvário. No Moriá, Deus estava antecipando, profetizando, revelando, simulando, emulando, por meio da prova severa da vida de Abraão, o que ele faria no futuro. No Moriá, Deus estava em Abraão e Isaque representando João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é evangelho, isso é graça, e esta graça e esse evangelho foi disseminado para o mundo inteiro e está nos abençoando hoje, porque um homem e seu filho estavam passando pela prova. Você está entendendo agora por que você está passando pela provação? Você está entendendo agora o motivo do sofrimento? Você está entendendo agora o motivo das suas lágrimas? É porque no meio desse vale escuro e sombrio que você está passando, é que Deus está usando sua vida como instrumento poderoso para salvar muitas pessoas. Eu estou passando por um vale de sombra, pelo vale da sombra e da morte com meu amigo Jean. Posso dizer uma coisa para vocês? Eu nunca orei tanto na minha vida como eu tenho orado nesses últimos 21 dias. Eu nunca chorei tantas lágrimas no colo de Deus como nesses últimos 21 dias. Você já parou para pensar? Eu sou um jovem pregador. Quando é que um pastor ia ter coragem de chamar um jovem pregador para pregar para milhares de pessoas? Só um corajoso igual o Gilson Gridley. Você já parou para pensar que eu estou vivendo esse momento aqui, em que Deus está me dando o privilégio e a honra de pregar para milhares de pessoas, num dos momentos mais difíceis da minha vida, numa das provas mais insuportáveis pelas quais eu já passei. O Jean não é um amigo qualquer, é meu amigo íntimo, meu confidente, meu mentor, meu ajudador. Perder o Jean significa perder muita coisa para mim. Ao mesmo tempo, no meio dessa prova terrível, o fogo, o sofrimento, aprove a Deus, usando uma linguagem bíblica aqui, aprove a Deus, que eu estivesse tendo o privilégio de pregar o evangelho aqui para vocês.
Pensei isso agora, eu não tinha pensado nisso. A prova é o momento em que nós mais nos apegamos a Deus. E é o momento que, apegados a Deus, mais o caráter dele pode aparecer em nossa vida, por meio de nossos atos e de nossas palavras. Hoje eu passei um dia muito difícil, gente. Muito difícil. Minha esposa e minha filha são testemunhas. Eu amanheci angustiado e chorei muito naquele apartamento onde eu estou ali. Chorei muito. Não de desespero, mas chorei por amor. Chorei ao contemplar a dor. Chorei ao ver a imagem do meu amigo. Chorei quando as memórias vêm à mente dos momentos maravilhosos que passamos juntos. Mas chorei todas essas lágrimas no colo de Deus. Todas elas. A prova é o momento mais especial da vida para a gente revelar quem é Deus para outras pessoas. Naquele dia no Moriá, Abraão e Isaque, mesmo sem saber, estavam fazendo a maior campanha de evangelismo da história da humanidade. Ninguém nunca mais conseguiu pregar o evangelho da graça de Deus com tanta clareza, com tanta eloquência, com tanta eficácia, como pai e filho juntos, representando o pai com P maiúsculo e o filho com F maiúsculo, que fariam exatamente aquilo que os dois iriam fazer naquele momento. Eu vou concluir com o quarto motivo pelo qual Deus prova o homem. E uma pequena recapitulação. Deus nos prova, em primeiro lugar, para nós demonstrarmos amor a Ele. Em segundo lugar, Deus nos prova para produzir fé inabalável em nosso coração. Em terceiro lugar, Deus nos prova para revelar o seu evangelho e a sua mensagem por meio de nós para outras pessoas. A prova tem esse poder e essa capacidade na nossa vida. Mas vamos ao quarto motivo pelo qual Deus nos prova. Vamos ler os versículos 15 a 18. Aliás, podemos ler a partir do versículo 9. Aqui é importante que nós leiamos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Por que Deus prova o homem? Em primeiro lugar, Deus prova o homem, o ser humano, o homem e a mulher. Deus prova para que nós possamos aprender a amá-lo mais. Em segundo lugar, para desenvolver uma fé inabalável em nós. Em terceiro lugar, para nos ajudar e nos fazer testemunhos vivos do seu amor para outras pessoas. E em quarto lugar, por que Deus nos prova? A prova também tem um motivo muito especial. Vamos à cena, o ponto ápice da história.
O pai e o filho chegaram. As últimas palavras, a informação de que o filho seria o sacrifício, a submissão do rapaz. O pai então amarra o filho, acomoda a lenha sobre o altar e o corpo do filho inerte sobre a lenha. A última despedida, quem sabe um beijo. O menino está como um cordeiro que vai para o matadouro. Diante do altar de sacrifício, o idoso pai se distancia, porque o que ele vai fazer agora precisa de uma coragem, a coragem que vem da ira e do ódio. Ninguém mata sem ira e sem ódio. Ninguém mata sem ira e sem ódio. Então Abraão pega o cutelo, levanta o seu braço e o ímpeto assassino toma o seu corpo, energiza a sua corrente sanguínea e ele toma a decisão de matar o seu filho. Já estava decidido aqui, na mente de Abraão, ele já tinha matado o seu filho, e ele faz o movimento fatal quando o anjo do Senhor, que é o próprio Cristo pré-encarnado, invade a cena e disse: para tudo! Para, Abraão! Para, chega! Eu já entendi quem é você. Eu já conheci o seu caráter. Eu já entendi que você me ama mais do que esse menino, que é tudo para você. Eu já entendi que você confia em mim mais do que todas as coisas. Eu já usei você e seu filho para mostrar para o universo inteiro o que eu sou e o que eu vou fazer em favor da humanidade. Agora para, Abraão. Para, eu já estou satisfeito. Olha ali, tem um carneiro da minha fazenda, Abraão. Vai ali e sacrifica esse carneiro no lugar do seu filho. Porque esse carneiro representa o meu filho, que um dia vai morrer em lugar do seu filho e de todos os filhos da humanidade. Porque o que você está fazendo hoje, Abraão, é apenas representando o que eu vou fazer. Deus bradou do céu. Observem a expressão aqui, a palavra. A gente tem que se atentar às palavras. Deus bradou do céu. O que é bradar? Bradar é gritar. E ninguém grita se não está emocionado. Ninguém grita se não está convulsionado. Ninguém grita se não está completamente presente naquilo que está vivendo. Deus está gritando do céu, porque o que Abraão está fazendo emocionou o coração de Deus. Deus não é um ser impassível que fica no seu trono, alheio àquilo que nós sentimos. Deus interage conosco, Ele chora nossas lágrimas, e Ele entende o nosso sofrimento, e Ele reage às nossas atitudes e às nossas emoções. E quando Ele vê a prova da fidelidade e da fé de Abraão, Deus se move no seu trono e grita: Abraão, agora eu sei que você me ama, que você me teme, que você me obedece. Que coisa extraordinária é isso! Mas você pensa que é só isso? Diz o texto no versículo 15, que Deus bradou pela segunda vez. Deus gritou 2 vezes, emocionado, quem sabe chorando, as lágrimas do céu, com o coração compungido, reagindo àquela demonstração de amor magnífica que um ser humano pecador, como Abraão, fez para ele. Naquele momento, Abraão colocou um regozijo sem medida no coração de Deus. Naquele momento, Satanás foi desmoralizado, foi envergonhado. Naquele momento o céu em júbilo declarou a justiça de Deus. Naquele momento os anjos que não entendiam o que ia acontecer entenderam o plano da salvação. Naquele momento Deus se alegrou, se regozijou profundamente, por isso Ele gritou a segunda vez. E quando Ele gritou a segunda vez, Ele gritou para falar uma coisa linda para Abraão.
Porque até esse momento, quem está declarando amor a Deus é Abraão. Quem está declarando fidelidade a Deus é Abraão. Quem está testemunhando em relação a Deus é Abraão. Mas agora chegou o momento de Deus. Chegou o momento de Deus falar. Chegou o momento de Deus interagir na cena. Chegou o momento de Deus reagir. E como que Deus reage? O que Deus fala no meio de um brado emocionado e emotivo de amor? Deus diz: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto você fez isso, Abraão, e não me negou o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. E ele diz no versículo 18, uma frase que é basilar no Gênesis, para se referir à esperança messiânica. Ele diz: e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Sabe o que Deus está dizendo aqui para Abraão? Porque você me amou, porque você me ama, Abraão, eu também declaro que eu te amo, eu te amo, eu te amo, Abraão, e eu vou provar que eu te amo, porque você não me negou o seu único filho, Abraão. Eu vou dar o meu filho para morrer no lugar da humanidade perdida. Em tua descendência, Abraão, nela serão benditas todas as nações da terra. Como é que Deus abençoou todas as nações da terra? Quando um descendente de Abraão, descendente de Isaac, descendente de Jacó, descendente de Davi, nessa linhagem santa, nessa linhagem de heróis, guardiões da semente da esperança, quando um descendente dessa linhagem sagrada nasceu do ventre virgem de uma moça, casada com um descendente de Davi, de Abraão, de Jacó, de Isaac. Você está entendendo? Porque você, Abraão, não me negou teu filho, eu não vou negar o meu filho para você. Sabe o que a prova nos revela? Então, por que Deus nos prova? Porque a prova é a melhor de todas as oportunidades da vida para a gente entender o amor de Deus. É na prova, no meio do fogo da aflição, que, sintonizados com a mente de Deus, nós ouvimos as declarações de amor mais lindas que o céu pode nos dar. É na prova que nós entendemos esse amor descomunal, sem igual de Deus. É na prova que a gente entende o que significa João 3,16. Vamos repetir? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É só na prova que essa poesia sai da teoria e ela assume contornos de realidade plena na nossa vida. Você está passando pelo sofrimento? Está difícil para você? Deus quer ver o que você sente por Ele agora. Qual é a fé que há no seu coração? Deus quer usar você para testemunhar do seu amor. Mas mais do que isso, Deus quer usar esse momento difícil da sua vida
para deixar claro para você de uma vez por todas que Ele ama você e que Ele já mostrou e já provou esse amor. Ele não negou o seu único filho. Coisa linda isso, né? Nós não somos sádicos, nós não somos masoquistas, melhor dizendo. Ninguém gosta de sofrer. Mas eu entendi que a prova é o único jeito da gente entender essas coisas. Às vezes me questionava, por que vai ter a prova do tempo de angústia? Por que Deus não pega a igreja, arrebata a igreja logo para o céu sem passar pelo tempo de angústia? Ficava pensando, o juízo investigativo já terminou. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Por que tem que ter uma aprovação ainda, pastor Gilson? E aí eu fui ler a serva do Senhor que disse que durante o tempo de angústia, nós vamos desenvolver uma fé necessária para entrarmos no céu. O resto que falta da transformação do caráter, antes de entrarmos no céu, será lá no meio do fogo e da aflição. É ali que nós vamos aprender a depender mais de Deus, a amá-lo mais. E para um mundo perdido, nós vamos demonstrar quem Deus é. E esta prova, no fim dela, revelará a maior evidência, a maior declaração de amor da história de Deus. Quando o cavaleiro montado no cavalo branco, a rasgar o céu, e viesse casar com a sua noiva, nesse enlace maravilhoso de amor, que vai acontecer depois da prova. Entende? Seja essa prova cósmica, seja a prova individual que você está passando, todas elas são instrumentos poderosos na mão de Deus, para nos ensinar coisas que nós não aprenderíamos de outra maneira. Então eu quero chorar junto com você, porque eu também estou passando pela prova. Mas eu quero sair desse momento de provação melhor do que eu entrei. Quero amar mais a Deus, confiar mais nele, testemunhar ainda mais do seu amor e estar plenamente convencido de que Ele me ama. Eu vou chamar a minha equipe missionária aqui. Pode vir, Aninha. Pode vir, mamãe, Ariane. E a Ariane vai cantar uma música, que é a música que vai falar do momento que nós estamos vivendo. E enquanto essa música for cantada, eu gostaria que você declarasse seu amor a Jesus Cristo. Não importa a circunstância que você está vivendo, o vale que você está enfrentando. Não deixe o inimigo colocar minhoca na sua cabeça, fazer você duvidar de Deus, do poder dEle, do amor dEle. Esse é o momento para você se entregar e dizer: eu te amo, Jesus, Tu és tudo para mim. Você sabe o que precisa fazer para declarar isso? Se você tiver que se batizar, e essa é a forma que está faltando na sua vida, então faça isso. Diga: Deus, Tu és tudo para mim, eu me entrego a Ti. Se é se rebatizar, diga: Senhor, eu Te amo, estou passando a prova, uma luta terrível, meus familiares estão doentes, ou um familiar meu está doente, eu estou desempregado, não sei o que fazer da vida, estou pensando até em tirar minha própria vida. Deus, eu vou me jogar nos Teus braços agora no meio da prova e vou confiar em Ti. Esse é o momento. O meu convite para você é: venha a Cristo agora, no meio da prova, e você vai ouvir a declaração de amor mais linda que alguém pode dizer para outra pessoa. Deus vai dizer: eu te amo, eu te salvo e eu te coloco na vida eterna. Canta, Ariane. Nós vamos cantar juntos aqui no coração e vamos nos decidir e nos entregar a Jesus Cristo. Passei tribulações, eu já sofri na minha vida, qual ave sem um ninho,
procurando abrigo, clamei em alta voz, ninguém queria ouvir. Amém. É preciso confiar. É preciso confiar. Como eu queria ter poder para tirar seu sofrimento agora. Como eu queria tirar sua dor com uma mão. Eu não consigo. Mas eu sei que o que está acontecendo é uma grande oportunidade do céu para você ser abraçado, você ser abraçada, e para uma nova dimensão de relacionamento, de amor entre Deus e você ser estabelecida. Passe pela prova com os olhos em Cristo, com os olhos no céu. É preciso confiar. É preciso confiar. Você vai sair dessa prova entendendo quem Deus é, o seu grande amor, e como um poderoso instrumento nas mãos dele para mostrar a outras pessoas que sofrem que enquanto nós estivermos nesse mundo mau e injusto, as coisas serão assim, mas que existe esperança para aqueles que amam a Deus, para aqueles que se apegam a Ele e continuam crendo nas promessas de Deus. Porque Deus está te provando? Porque Ele te ama e Ele quer que você aprenda o amar mais. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós não gostamos de sofrer. Não é natural isso, Pai. Particularmente estamos passando um momento terrível da história. Tanto sofrimento, Senhor. Tanto luto. Tanta dor. Quantas pessoas doentes. Quantas lágrimas, Pai. A Tua palavra diz que Tu tens um odre, que é um recipiente em que Tu recolhes as lágrimas dos justos. Sabe que eu fiquei pensando, Senhor, que esse recipiente deve ter precisado ser aumentado nesses dias. Quanta gente sofrendo e chorando. Teu inimigo trabalhando ainda para que as pessoas descreiam de Ti, te abandonem, colocando em Ti uma culpa que é dele. Pai, eu sei que Tu permitiste a prova em nossa vida agora, porque quer burilar nosso caráter, que quer nos colocar integralmente em amor a Ti, quer nos fazer aprender a confiar mais, nos usar como testemunhos. Mas sabe, Senhor, nós estamos precisando ouvir, entender que Tu nos ama agora, que Tu nos amas. Então vai, ó Deus, ao coração de quem está sofrendo agora e fala de uma forma que só Tu sabes falar. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Eu não te abandonei. Eu estou recolhendo suas lágrimas. Eu estou te amparando. Estou te fortalecendo. E nós vamos sair juntos dessa situação. Oh, Deus bendito, faz essa obra agora. É o meu pedido, em nome de Jesus. Amém.